Olá meus irmãos, graça e paz a todos. A fim de nós aproveitarmos melhor esse tempo de quarentena, eu fui desafiado a produzir uma série de vídeos curtos nos quais nós vamos discutir algumas formas simples para que você se torne mais eficiente em seu estudo bíblico devocional. E eu creio que realmente existem passos, existe uma metodologia que, se você segui-la, você pode se tornar muito produtivo em seu estudo bíblico devocional, mesmo que você não tenha acesso a muito recurso teológico, ou mesmo que você não tenha uma educação teológica formal, você pode crescer bastante nas habilidades de estudar, compreender, interpretar e aplicar o texto bíblico à sua vida. Então eu quero hoje aqui começar com 2 passos simples. Eles são extremamente simples, mas ao mesmo tempo eles são extremamente importantes, eles são fundamentais. O primeiro deles é que o estudo bíblico é feito não apenas com uma Bíblia, mas ele é feito com papel e caneta na mão. Isso é importante porque diferencia o estudo bíblico da leitura bíblica. A perspectiva da leitura bíblica ela é quase sempre quantitativa, ela visa sempre nos ajudar a ler uma maior quantidade de texto bíblico possível. Então, por exemplo, talvez você já tenha tentado seguir algum plano de leitura anual da Bíblia. Aqueles planos que, se você ler 3 ou 5 capítulos por dia, ao final do ano você terá lido a Bíblia inteiramente. Isso é bom, isso é importante, nos ajuda a ter uma visão panorâmica da Bíblia, mas isso é completamente diferente do estudo bíblico. No estudo bíblico a gente vai se deter em algumas porções da Bíblia. E a gente não vai apenas ler, a gente vai meditar, nós vamos refletir, nós vamos raciocinar, nós vamos pesquisar, a fim de extrairmos a maior quantidade de informação acerca daquele texto bíblico, para que depois nós possamos construir as melhores aplicações do texto. Então, você não precisa apenas de uma Bíblia, você vai precisar de papel e caneta para você ir registrando esses pensamentos, esses insights e essas dúvidas que você vai tendo à medida que você medita na palavra. Em segundo lugar, o estudo bíblico ele tem várias etapas e a aplicação é a última delas. Por que eu digo isso? Porque quase sempre, quando a gente se propõe a meditar no texto bíblico, mal a gente está terminando de ler o texto e a nossa mente já está pensando como eu posso aplicar esse texto à minha vida. O que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? E, irmãos, essa não é a melhor forma. A aplicação ela é importante, na verdade o estudo bíblico visa nos conduzir à aplicação do texto bíblico, para que ele transforme a nossa vida e não apenas informe a nossa mente. Mas antes de nós partirmos para a aplicação, existem outras etapas que precisam ser observadas. Então, de uma forma geral, o estudo bíblico começa pela etapa da observação. É uma etapa em que você vai perguntar o que o texto bíblico diz. Não ainda o que ele significa, não como ele se aplica à minha vida, mas o que ele simplesmente diz. É uma etapa exploratória, você vai explorar o texto, fazendo perguntas ao texto. Depois disso você passa para a interpretação. Na interpretação você vai perguntar o que o texto significa, ou qual é o sentido do texto. Em terceiro lugar, você vai passar para a etapa da correlação, na qual você vai se perguntar quais outros textos bíblicos confirmam a ideia que eu creio ter identificado neste texto aqui. E só depois dessas 3 etapas vem a 4ª etapa, que é a aplicação, na qual você pergunta como esse texto se aplica na minha vida. Então, controle esse impulso de cair diretamente na aplicação e passe um tempo considerando o texto bíblico, passe um tempo pensando acerca dele, passe um tempo fazendo perguntas ao texto, para que no final do processo você tenha condição de fazer aplicações que sejam de fato pertinentes ao texto bíblico considerado. Nos nossos próximos vídeos nós vamos discutir algumas dicas para cada uma dessas etapas, mas por enquanto pense nisso. Não faça um estudo bíblico apenas com uma Bíblia aberta. Registre as coisas que você vai pensando acerca deste texto. E em segundo lugar, não parta direto para a aplicação. Dê-se um tempo considerando o texto bíblico antes, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.